Vamos começar a falar hoje de destilação sobre petróleo. O que é o petróleo? Petróleo são combustíveis fósseis. Como nascem? Nascem de criaturas que morrem, tá? São enterrados e se decompõem camada por camada embaixo da terra. São necessários 2 milhões de anos para que o petróleo seja formado. Por isso que o petróleo é considerado um combustível não renovável, pois apesar dele ser constantemente formado, na vida humana não é possível ver a formação dele. Nós vamos começar agora a explicar para vocês sobre destilação e sobre a sua torre de destilação. Para isso, vamos lembrar alguns conceitos. Primeiro conceito que eu vou lembrar: o que é temperatura de ebulição? A temperatura mínima para a passagem do estado líquido para o gasoso. Tá? Segundo, quais são os 3 estados da matéria que ele apresenta? Sólido, líquido e gasoso. Vamos começar aqui a falar sobre destilação. Primeiro, petróleo é quimicamente uma macromolécula. O que são macromoléculas? São moléculas enormemente grandes. Por ser enormemente grandes, para ele ser utilizável, eu tenho que quebrar essa molécula, tenho que separar os mais diversos tipos de produtos. Como eu faço isso? Eu faço isso através de um processo chamado destilação fracionada. A destilação fracionada começa com óleo cru, petróleo cru, viscoso, negro, é aquecido de modo que ele passe para o estado gasoso, todo ele. Após esse processo, ele é resfriado. Tá? Comecei a resfriar, eu vou passar pela torre de destilação, que tem essas barreiras que eu estou marcando aqui. O que acontece? Quando uma fração do petróleo encontra uma barreira que tem uma temperatura igual ou menor à temperatura de ebulição, ele passa do estado gasoso para o estado líquido, separando o que? Aquela fração do petróleo. Tá, separei aquela fração do petróleo. Notem que as frações do petróleo são decrescentes. A base tem frações do petróleo maiores, com até 70 carbonos, que vai diminuindo até chegar ao topo, que tem a fração de petróleo menor, é o metano, é CH4.
Vamos começar agora a falar um pouco de exercício sobre isso. Na destilação do petróleo, ao ser aumentada gradativamente a temperatura, são obtidos sucessivamente quem? Então vamos entender, gradativamente. Gradativamente significa pouco a pouco. Então, eu obtenho a gasolina, a querosene e o óleo diesel. Como eu sei isso? Basta olhar o esquema anterior, que você vai notar quais são as temperaturas de ebulição de cada uma, da menor para o maior. Então, aumentando gradativamente, pouco a pouco, eu tenho a formação desses três combustíveis. Vamos passar para o próximo slide. O próximo slide demonstra o quê? Demonstra que, de acordo com os patamares, eu tenho as minhas frações. E as frações têm números de carbonos diferentes, como a gasolina, tem entre 5 a 10. O ideal da gasolina é ter 8, uma gasolina com alto teor de octanagem. Óleo diesel tem entre 15 a 25. Isso quer dizer que o óleo diesel é um combustível menos nobre que a gasolina, pois quanto menor a fração do petróleo, mais valor comercial ele tem. Frações comerciais, como gasolina de aviação, tem um valor muito mais alto. Tá? Óleo combustível, óleo lubrificante e resíduos, como asfalto e piche. Temos também o alto uso do combustível. Vamos para o próximo exemplo. Essa é um esquema de uma torre de destilação. Tá. Essa torre de destilação me apresenta 4 produtos. Tá. Apresentando 4 produtos, ele quer saber o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3 e o que é o 4. Primeira coisa que eu falo para vocês, sempre o 1 é o gás de cozinha, o GLP. O 4, o último, é o asfalto. Sabendo disso, eu posso eliminar a B, a C, a D e a E. A resposta correta é A. Eu tenho a gasolina no 2 e o óleo diesel no 3. Tá? Mostrando aqui, de novo, quanto menos denso ele for, menor a temperatura de ebulição, menor a fração do petróleo. Mais nobre ele é, esse combustível. Tá. Aqui, nessa questão, ele fala em ordem de volatilidade, ou seja, ordem que ele passa para o estado, ele muda de estado da matéria. Quanto maior for a cadeia, quanto mais carbonos tiver a cadeia,
maior a volatilidade. Então, alternativa C. Maior a temperatura de ebulição. Notem aqui que ele é representado por faixas. Tá? Aqui fala do GLP, gás liquefeito. Quais são os gases que formam o GLP? São dois: o propano e o butano. Notem que nesse slide mostra aplicação e composição. Então aqui ele mostra muito bem, quanto maior eu tenho frações de petróleo, tá? Cada um deles tem uma aplicação, como por exemplo, o metano, combustível, tá? A querosene pode ser um solvente, a vaselina pode ser um lubrificante, tá? Pode ser até usada na indústria alimentícia. A parafina em cosméticos. A maior parte do petróleo obtido é para a gasolina, sem dúvida nenhuma. A gente vai começar a estudar o que se chama de craqueamento. Craqueamento, como o nome próprio diz, é a quebra pela molécula. É a quebra pelo calor, craqueamento ou pirólise. Eu forneço calor e eu obtenho com isso uma quebra, ou seja, de uma molécula eu formo duas ou três. O exemplo daqui foi o octano, que é a gasolina, que formou-se o butano, que é um gás, ou buteno, tá? Então, eu posso formar dois ou três ou até quatro. O cracking catalítico é através de um catalisador. Qual é a função do catalisador? Aumentar a velocidade da reação. Já este tipo de reação é a funcionalidade de adicionar uma ramificação ou a formação de ciclos ou de anéis benzênicos.